Mas tem várias coisas que podem mudar o quadro clínico do paciente que não tem nada a ver com nenhum tratamento que a gente fizer, a gente tem que ficar de olho nisso. E a gente chama isso de confundidores, tá? Então, vamos lá. Toda vez que um paciente chegar para um atendimento, ele vai estar exposto a esses confundidores, quer a gente queira ou quer a gente não queira, tá? E eu vou explicar rapidamente para vocês quais são esses caras aí que podem estar atrapalhando a gente, atrapalhando o nosso cérebro. A primeira coisa que acontece é uma coisa que chama recuperação natural da doença, ou história natural da doença, ou, eu gosto mais dessa palavra, prognóstico da doença. Que é o que acontece com a doença, eu fazendo tudo ou não fazendo nada. Então, de novo, se você olhar a última meta-análise da taxa de mortalidade geral da Covid, ela, na média, ela é de 0,7%. Ou seja, de cada 1.000 pessoas, né, de cada 100 pessoas, 0,7 vão morrer. Ou se quiser arredondar, a cada 1.000 pessoas, 7 vão morrer. Tá? Então tem que tomar cuidado que morre muito pouca gente. Muita pouca gente. E aí isso pode confundir o seu resultado do seu tratamento. A outra coisa que acontece muito é um negócio que chama regressão para a média, que é um pouquinho mais complicado, mas eu fiz esse gráfico aqui, eu espero que ajude vocês. Esse é um gráfico que serve para qualquer doença que você quiser, tá? Aqui no eixo vertical é a severidade da doença, e no eixo horizontal é o tempo. Tá? O que acontece na prática de qualquer profissional, ou mesmo você como paciente, é que você só busca tratamento, pessoal, quando a doença atinge um pico de severidade do qual você não tem controle. Então, vou dar um exemplo de doença musculoesquelética, que é onde eu trabalho. Ninguém vai no ortopedista ou no fisioterapeuta se o cara tiver uma dor de 1 numa escala de 0 a 10. Ele só vai no médico, no fisioterapeuta, quando a dor está 8, 9, 10, ela está muito alta, ela está excruciante, o cara não está aguentando. Se eu der um espirro aqui agora, eu não vou começar a cismar que eu tenho um Covid, vou ficar fazendo telemedicina e tomando azitromicina e fazer um monte de prevenção. Agora, se eu começar a tossir, se eu começar a ter dispneia, se eu começar a perder o olfato, aí eu vou ter uma tendência a querer buscar ajuda profissional. Ou seja, quando a gente encontra com o paciente, como todos nós encontramos com o paciente está no pico máximo de severidade da doença, tá? E isso pode ser bom, pode ser ruim. Terapia intensiva pode ser ruim, sim. O cara pode chegar na última lá e não ter salvação. Mas o que na prática acontece é que, principalmente doenças crônicas, acontece o seguinte: quando você encontra com o paciente, ele já está num quadro tão ruim que a probabilidade matemática dele melhorar é maior do que a probabilidade matemática, ou estatística dele piorar, por exemplo. Tá? É igual a economia, a gente está no fundo do poço. Eu não sei se a gente está no fundo do poço ainda, mas depois que você está no fundo do poço, a chance de subir é maior do que a chance de você cair. Isso é uma questão de chance, tá, gente? E nós não estamos falando de cada doença específica, eu estou falando de chance, probabilidade matemática pura e simples. Então, existem vários tratamentos em que os pacientes, na verdade, estão simplesmente oscilando com o passar do tempo. Ele piora. Na hora que ele piora, ele encontra com o profissional encontra com ele, o paciente melhora, porque ele já ia melhorar de qualquer jeito, e você tem uma falsa impressão que o seu tratamento deu resultado. E, às vezes, pode ser simplesmente uma volta para o normal. Tá? O terceiro ponto que confunde a gente é uma coisa que em inglês é chamado de Hawthorne Effects, mas eu estou chamando de paciente bonzinho, tá? Hawthorne Effects é o seguinte, olha que legal. É o seguinte, quando você sabe que você está sendo avaliado ou julgado, você se comporta de forma diferente do que quando você não sabe que está sendo avaliado. Então, por exemplo, eu tinha uma live hoje às 8h30, então eu comi mais cedo. Eu botei eu estava com uma blusa esquisita, eu botei um casaco maior aqui para as pessoas não ficar mais feito que eu já sou e por aí vai. Então, eu me preparo para a aula. Eu me preparo para a aula porque eu sei que alguém ou está vendo ou verá no futuro essa aula e eu não quero passar uma impressão ruim para eles. O que o paciente tem a ver com isso? É que o paciente, principalmente em sintoma subjetivo, atenção, principalmente sintoma subjetivo, ele tende a dizer para o profissional de saúde que ele está melhor do que ele de fato está. Então, quando o paciente chega na clínica de fisioterapia, por exemplo, chega no médico, você encontra com um paciente seu num shopping center, sei lá,
E você pergunta, você está melhor? O cara fala, estou bem melhor e tal, estou me sentindo bem, obrigado. E você acha que ele está melhor. Tem vários estudos que fazem o seguinte, o paciente, quando ele reporta para o próprio profissional, ele fala que ele está melhor do que quando ele reporta para um avaliador cego. Por exemplo, quando você está fazendo uma auditoria de prática clínica. O Ivens atende os pacientes, mas quem mede o desfecho sou eu. Então, a impressão do Ivens é que ele teve uma performance melhor do que, de fato, ele teve. Tá? O quarto ponto é o tal do efeito placebo. E o efeito placebo nada mais é do que um tratamento que, teoricamente, é ineficaz. O paciente não sabe que é ineficaz, ele é inerte. E a expectativa do paciente é muito alta, e isso causa mudança de sintoma. Atenção, vou dizer de novo, o paciente não sabe que é placebo. Se o paciente souber que é placebo, a taxa de efeito cai próximo de zero, tá? Então, é importante a gente entender que quando você está diante de um tratamento, e qualquer tratamento vai ter efeito placebo, porque todo mundo tem boa intenção e toda intervenção carrega consigo algum nível de placebismo, de placebo, sei lá como é que fala isso, tá? Principalmente lugares mais teatrais, como, por exemplo, centros cirúrgicos, UTIs, procedimentos invasivos e assim por diante. Quanto mais luz, firula e coisa botar no corpo do cara, mais esse efeito placebo sobe, tá? E a última coisa, para mim, a pior de todas, é um viés que tem dentro do seu cérebro, tá? É o viés de memorização. O que é viés de memorização? Então, os 4 primeiros caras aqui são vieses da doença do paciente, o quinto viés é o viés do terapeuta, do médico que está atendendo esse paciente. É que o nosso cérebro, ele é muito bom para decorar aqueles pacientes em que a gente teve um resultado clínico fantástico. Sabe, o paciente estava para morrer, o cara falou, ai, cara, dane-se, eu vou aplicar esse medicamento. Ele aplica, o paciente volta e depois vira atleta, você nunca mais esquece isso na sua vida. Nunca mais. O seu cérebro decora. Olha como é que é perigoso isso. Então, o seu cérebro tem uma tendência a decorar resultados fantásticos de tratamento. Da mesma forma, o nosso cérebro é ótimo, graças a Deus, para decorar resultados horrorosos de tratamento. Por exemplo, quando você comete um erro e o paciente vai a óbito, por exemplo. No meu caso, o paciente quase nunca morreu, e espero que nunca morra, mas em fisioterapia ortopédica acontece lesão dentro da clínica. Por exemplo, você está fazendo uma reabilitação avançada de cruzado anterior, o paciente rompe o cruzado anterior de novo dentro da sua clínica. Seu cérebro nunca mais esquece desse cara. Isso é ótimo para você não cometer o mesmo erro de novo, se é que foi erro. Sabe? Você vai ficar, putz, cara, por que aconteceu isso? Só que, na média, olha que engraçado, o seu cérebro decora os principais efeitos e os piores efeitos. Mas ele não decora a média. Então, na prática, Ives, o que eu estou querendo dizer para os colegas é o seguinte, na prática, o seu cérebro, a gente não sabe se a gente é bom ou ruim na média. A nossa impressão de eficácia, ela é viciada, porque você não sabe o quanto eficaz você é na média, porque você não mede os pacientes da mesma forma a vida toda, o tempo todo. Na prática clínica isso não existe. Mesmo que você tenha o melhor prontuário eletrônico do universo, tá? Como é que você controla esse troço todo? É através de pesquisa. É para isso que pesquisa existe. Então, quando alguém me mostra um estudo observacional falando que cloroquina ou ivermectina ou o diabo funciona, não serve, porque eu não sei se ele melhorou por causa disso aqui, desses 5 caras, ou se ele melhorou por causa do tratamento. Eu preciso controlar, olha o nome, pessoal, eu preciso controlar para esses confundidores.